Tio, eu sei quem pode salvar ela. O senhor pode confiar em mim, por favor. Ai, moleque, você não deve saber de nada. Sai daqui. Por favor, tio, só confia em mim. Eu te juro pela vida da minha avó, ela vai ficar bem. Vai, confia em mim. Você é novo demais, não sei se devo confiar. E o que aconteceu depois vai te deixar emocionado. Se você gosta dessas histórias, inscreva-se no nosso canal. Assim, eu sei que você acompanha nossos vídeos. O sol de meio-dia projetava sombras irregulares através das frestas da persiana, criando padrões geométricos no chão do pequeno abrigo improvisado onde Pedro vivia com sua avó. Com seus 12 anos, a pele negra e reluzente contrastava com o branco dos olhos atentos que observavam cada movimento ao seu redor. As mãos de dedos longos tocavam delicadamente as páginas de um livro de medicina desgastado pelo tempo, uma das poucas posses valiosas que Dona Neuza guardava de seus tempos como enfermeira. Pedro movia-se com uma cadência própria, arrumando seus poucos pertences em uma ordem que só fazia sentido para ele. O mundo ao seu redor era um mosaico de sons, cheiros e texturas que sua mente, moldada pelo espectro autista, processava de maneira única. Onde outros viam caos, ele enxergava padrões. Onde havia ruído, ele encontrava melodia. Vó, tá quase na hora de ir para a clínica, disse Pedro, fechando cuidadosamente o livro. Dona Neuza, com seus 84 anos marcados no rosto por sulcos profundos, ajeitou o chale sobre os ombros frágeis. Seus olhos, apesar da idade, carregavam a vivacidade de quem viu demais para se deixar abater. Vai com Deus, meu filho. Não esquece de trazer aquele remédio para minha artrite se tiver alguma amostra sobrando. Pedro assentiu, memorizando o pedido junto com a lista mental de tarefas do dia. Ajeitou sua camisa desbotada, um número maior do que precisava, e pegou sua mochila onde guardava os poucos instrumentos de limpeza que usava na clínica. O caminho até a clínica São Marcos era um desfile de contrastes. Das vielas estreitas do seu bairro aos amplos boulevardes arborizados da zona rica, Pedro caminhava absorvendo cada detalhe, cada informação. Carros luxuosos passavam por ele como se não existisse. Pessoas desviavam o olhar, incomodadas com sua presença. Ao chegar à clínica, Pedro dirigiu-se à porta dos fundos, onde o zelador já o esperava. E aí, menino? Tem muita faxina hoje. Os vidros do corredor B estão precisando de uma limpeza e as lixeiras da ala dos consultórios estão cheias. Pedro sorriu. Posso começar pelos corredores principais. Os médicos começam o atendimento às 2, e eu gosto de ouvir o que eles falam. O zelador balançou a cabeça, com um misto de impaciência e compreensão. Você e essa sua mania de ficar escutando as consultas. Ainda vai se meter em problemas. Mas tudo bem, faz como quiser, desde que tudo fique limpo até o fim do dia. O garoto agradeceu com um aceno de cabeça e começou seu trabalho. Para outros, aquela tarefa seria enfadonha, mas para Pedro era uma janela para um mundo fascinante. Enquanto limpava, seus ouvidos captavam fragmentos de conversas, termos médicos, descrições de sintomas. Sua memória fotográfica registrava cada diagrama nas paredes, cada título de livro nas estantes dos consultórios. Durante o almoço, sentado na escada de serviço com seu sanduíche, Pedro folheava um manual médico abandonado que encontrara no lixo meses atrás. Suas mãos acariciavam cada página como um tesouro, enquanto seus olhos devoravam informações sobre sintomas, doenças e tratamentos. Você não se cansa disso, não é? A voz suave pertencia a Marina, uma das enfermeiras mais jovens da clínica, uma das poucas pessoas que realmente conversava com Pedro. Não consigo. É como se as palavras fizessem um caminho dentro da minha cabeça e tudo fizesse sentido, respondeu ele, sem desviar os olhos da página. Marina sorriu, estendendo uma maçã para o menino. Tome, sobrou do meu almoço. Você já sabe mais sobre doenças infecciosas do que alguns residentes daqui. Pedro agradeceu, mas não demonstrou emoção. Sua mente já estava em outro lugar, na próxima página, no próximo mistério médico a desvendar. Não era apenas curiosidade, era necessidade. Cada novo conhecimento significava uma possibilidade a mais de ajudar sua avó, de encontrar uma saída para a vida que levavam. Ao fim do dia, Pedro recolheu a comida que o pessoal da cozinha separava para ele levar para casa. Era o pagamento informal pelo seu trabalho. Na saída, ouviu um tumulto na recepção, algo sobre uma emergência, uma garotinha com sintomas graves. Seus ouvidos aguçados captaram fragmentos. Febre alta, confusão mental, manchas,
não respondem aos antibióticos. Discretamente, Pedro posicionou-se próximo ao balcão, fingindo organizar seu material de limpeza, enquanto absorvia cada palavra. Uma menina de 9 anos, filha de alguém importante, com sintomas que deixavam os médicos perplexos. Naquela noite, deitado no colchão fino ao lado de Dona Neuza, Pedro não conseguia dormir. As informações giravam em sua mente como peças de um quebra-cabeça, encaixando-se lentamente. Vó, lembra daquele caso que você me contou, de febre com manchas vermelhas que pareciam picadas? Dona Neuza tossiu, ajeitando-se sob o cobertor fino. Febre maculosa, meu filho. Uma doença terrível, transmitida por carrapatos. Na minha época, vi alguns casos no hospital rural. Por que pergunta? Pedro fechou os olhos, visualizando os sintomas que ouvirá na clínica. Acho que tem uma menina com isso na clínica. Ninguém parece saber o que ela tem. Dona Neuza suspirou. E o que você vai fazer com essa informação, Pedro? Eles nunca vão ouvir um menino como você. Pedro encarou o teto irregular do abrigo, onde a umidade desenhava mapas de terras desconhecidas. Não sei, vó. Mas se eu pudesse ajudar, talvez eles pudessem nos ajudar também. O silêncio que se seguiu era pesado de esperança e dúvida, enquanto fora, a cidade continuava indiferente aos sonhos de um menino que sabia demais para ser ignorado. Capítulo 2. O encontro transformador amanhã trouxe um tumulto incomum à Clínica São Marcos. Limusines pretas bloqueavam a entrada principal, e homens de terno falavam tensamente em telefones. Pedro, que chegava para seu trabalho diário, observava tudo de longe, processando a cena incomum. É o Augusto Vieira, comentou o zelador, impressionado. Um dos homens mais ricos da cidade. A filha dele está internada há 3 dias, e pelo visto, não está melhorando. O nome não significava nada para Pedro, mas a menção à menina doente fez seu coração acelerar. Seria a mesma garota sobre quem ouvirá falar. Naquele dia, Pedro alterou sua rotina. Em vez de começar pelos corredores principais, dirigiu-se à ala pediátrica, onde o burburinho indicava que algo importante estava acontecendo. Fingindo limpar as janelas, ele se posicionou estrategicamente perto do quarto 108, de onde vinham vozes exaltadas. Já testamos para tudo, Sr. Vieira. Malária, dengue, meningite. Os resultados continuam inconclusivos. A voz do médico soava cansada, derrotada. Não me interessa o que já testaram. Minha filha está piorando a cada hora. A voz grave e imponente ecoou pelo corredor, fazendo Pedro estremecer. Pedro continuou seu trabalho, movendo-se para mais perto, captando fragmentos da discussão médica. Através da porta entreaberta, conseguiu ver uma menina pequena, pálida, deitada na cama. Seu corpo estava coberto por manchas avermelhadas, e máquinas bipavam constantemente ao seu redor. Lúcia, traz o prontuário da paciente Luísa Vieira, por favor. Vamos revisar tudo novamente. O médico-chefe saiu da sala, passando direto por Pedro como se ele fosse invisível. O garoto ficou imóvel por alguns instantes, sua mente processando tudo o que vira e ouvirá. Os sintomas, o padrão das manchas, a progressão da febre, tudo se encaixava perfeitamente com o que sua avó lhe contará sobre febre maculosa. Mas como poderia compartilhar esse conhecimento? Quem acreditaria nele? Ao meio-dia, Pedro viu Augusto Vieira sair sozinho para o estacionamento, o rosto marcado pelo cansaço e desespero. Era sua chance. Respirando fundo, Pedro largou seu material de limpeza e aproximou-se do empresário. Com licença, senhor, disse, sua voz mais firme do que jamais fora. Augusto virou-se, surpreso. Seus olhos vermelhos de cansaço encontraram o garoto negro de roupas gastas, e seu rosto endureceu. O que você quer, garoto? Não tenho trocados, se é isso que está pedindo. Pedro engoliu em seco, mas manteve o olhar fixo. Não quero dinheiro, senhor. É sobre sua filha, Luísa. A expressão de Augusto transformou-se instantaneamente. Como você sabe o nome dela? Quem mandou você aqui? Ninguém. Eu trabalho na clínica, faço limpeza. Pedro apontou para seu balde de produtos no chão. Mas acho que sei o que sua filha tem. O riso de Augusto era amargo, incrédulo. Você. E o que um garoto de limpeza acha que sabe que os melhores médicos do país não sabem? Pedro não se intimidou. Sua mente já estava focada, destrancando o vasto conhecimento que acumulara. Febre alta e persistente, confusão mental, manchas que começam nas extremidades e se espalham pelo corpo, dores musculares intensas.
Ela esteve em algum parque ou área com vegetação recentemente. O choque estampou-se no rosto de Augusto. Como? Como você sabe disso? Estivemos no Parque das Águas no último fim de semana, antes dela adoecer. Sua filha tem febre maculosa, senhor. É transmitida pela picada de carrapatos. E se não for tratada rapidamente com o antibiótico correto, pode ser fatal. Augusto ficou imóvel, dividido entre o ceticismo e a esperança desesperada. Isso é absurdo. Como você, um menino de rua, poderia saber disso? Pedro respirou fundo, sentindo o peso de toda a sua vida naquele momento. Minha avó foi enfermeira por 40 anos. Ela me ensinou sobre doenças desde que eu era pequeno. E eu leio muito, observo muito. O padrão das manchas de sua filha é típico de febre maculosa. Ela precisa de doxiciclina urgentemente. O empresário passou a mão pelo rosto, visivelmente perturbado. Por que deveria acreditar em você em vez dos especialistas? Por que eles estão procurando no lugar errado? Estão focados em doenças urbanas, não em zoonoses de áreas verdes. O parque que vocês visitaram fica próximo à reserva florestal, um habitat perfeito para carrapatos estrela. Um segurança da clínica aproximou-se, atraído pela tensa conversa. Algum problema, Sr. Vieira? Este garoto está incomodando o senhor. Augusto ergueu a mão, pedindo ao segurança que esperasse. Seus olhos estudavam Pedro intensamente, como se tentasse enxergar além da aparência simples, além dos preconceitos. O que você ganha com isso? Por que está me dizendo isso? Pedro sentiu o momento chegar, aquele que poderia mudar tudo para ele e Dona Neuza. Tio, eu posso ajudar ela, mas com uma condição, disse Pedro, sua voz clara e decidida. Se eu te ajudar a salvar sua filha, você precisa me prometer que vai ajudar minha avó. Ela não pode mais viver daquele jeito. Tá velha demais, e não merece mais sofrer. Os olhos de Augusto estreitaram-se, desconfiados. Você está me chantageando? Pedro balançou a cabeça. Não, senhor. Estou oferecendo uma troca justa. Sua filha pelos cuidados com minha avó. Uma vida por outra vida. O silêncio que se seguiu parecia conter o peso do mundo. Finalmente, Augusto falou, sua voz um sussurro rouco. Leve-me até sua avó. Se ela confirmar seu diagnóstico e minha filha se recuperar, você tem minha palavra de que cuidarei dela. Pedro assentiu, um leve sorriso formando-se em seus lábios. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente nascer em seu peito, uma pequena chama de esperança. Capítulo 3, Desafio e superação. O contraste não poderia ser maior. A limusine luxuosa de Augusto Vieira cruzando as ruas estreitas e miseráveis onde Pedro vivia. O motorista lançava olhares nervosos pelos retrovisores, enquanto o próprio Augusto mantinha os olhos fixos na janela, observando um mundo que, apesar de estar na mesma cidade, parecia pertencer a outro planeta. É ali, apontou Pedro, indicando um conjunto de barracos improvisados sob um viaduto. Augusto hesitou visivelmente antes de sair do carro. Espere aqui, ordenou ao motorista, que pareceu aliviado por não ter que deixar o veículo. O interior do abrigo de Pedro era surpreendentemente limpo e organizado, apesar da evidente pobreza. Dona Neuza estava sentada em uma cadeira velha, remendando roupas à luz fraca que entrava pela abertura que servia como janela. Vó, esse é o Sr. Augusto Vieira. Ele é pai da menina que eu falei, a que está doente na clínica. Dona Neuza ergueu o olhar, seus olhos cansados mas penetrantes estudando o visitante rico com a sabedoria de quem viveu o suficiente para ver além das aparências. Sente-se, senhor, ofereceu ela, apontando para a única outra cadeira disponível. Pedro me contou sobre sua filha. Lamento muito pela situação. Augusto sentou-se desconfortável, parecendo grande demais para o espaço modesto. Senhora, seu neto me disse que minha filha pode estar com febre maculosa. Ele mencionou que a senhora foi enfermeira e poderia confirmar isso. Dona Neuza assentiu. Trabalhei 40 anos no hospital municipal, senhor. Vi de tudo nessa vida. Pedro me descreveu os sintomas, e sim, parece mesmo ser febre maculosa. A pergunta é, ela teve contato com carrapatos recentemente? Estivemos em um parque no último fim de semana, confirmou Augusto, a tensão visível em cada linha de seu rosto. Mas como posso ter certeza de que vocês sabem do que estão falando? Não quero ofender, was. Mas somos pobres, negros e vivemos na rua, completou Dona Neuza, sem rancor. Compreendo sua desconfiança, senhor. Mas a pobreza não nos tirou o conhecimento. O Pedro tem um dom especial.
Ele enxerga padrões que outros não veem, memoriza tudo o que lê. E quanto a mim, posso não ter diplomas emoldurados na parede, mas tenho 4 décadas de experiência prática. Augusto observou o pequeno abrigo, notando os livros cuidadosamente empilhados em um canto, protegidos da umidade por um plástico. Muitos deles eram textos médicos avançados. Pedro realmente lê esses livros. Não apenas lê, Senhor. Ele os entende. Deus lhe deu um olhar diferente para o mundo. O autismo dele é como uma janela que se abre para lugares que nós não enxergamos. Pedro, que permanecia quieto, mexendo ritmicamente nos dedos, interveio. Precisa agir rápido, Senhor. A doxiciclina deve ser administrada nos primeiros dias da infecção para ser mais eficaz. Augusto olhou para o garoto, depois para Dona Neuza, como se estivesse em um sonho estranho. Finalmente, pegou o telefone e fez uma ligação. Dr. Mendes. Augusto Vieira. Quero que teste minha filha para febre maculosa imediatamente. E comece o tratamento com doxiciclina antes mesmo de ter os resultados. Não é um palpite. Apenas faça o que estou dizendo. Desligando o telefone, Augusto encarou Pedro. Se você estiver certo, cumprirei minha promessa. Se estiver errado. Ele não completou a frase. As horas seguintes foram de intensa ansiedade. Pedro e Dona Neuza foram levados à clínica, onde permaneceram discretamente em uma sala de espera privativa, enquanto os médicos, relutantemente, seguiam as instruções de Augusto. O Dr. Mendes apareceu após algumas horas, o rosto uma máscara de surpresa contida. Senhor Vieira, fizemos o teste. É positivo para febre maculosa. Já iniciamos o tratamento com doxiciclina. Como o senhor soube disso? Augusto lançou um olhar para Pedro, que observava tudo em silêncio. Digamos que recebi uma consultoria especializada. As primeiras 24 horas foram críticas. Pedro permaneceu na clínica, observando de longe enquanto Luísa recebia o tratamento. Augusto oscilava entre a gratidão e a desconfiança, como se não conseguisse conciliar a ideia de dever tanto a alguém de quem, dias antes, teria desviado na rua. Na manhã do segundo dia, veio a notícia. Luísa apresentava sinais claros de melhora. A febre havia cedido, e a confusão mental diminuíra significativamente. Você salvou minha filha, disse Augusto para Pedro, quando estavam sozinhos no corredor. Não era uma pergunta, mas uma constatação, carregada de uma emoção que o empresário parecia não saber como expressar. Nós ajudamos, corrigiu Pedro, seus olhos fixos nos padrões do piso. E agora, sobre nossa condição? Augusto assentiu, um leve sorriso formando-se em seus lábios. Sou um homem de palavra, Pedro. Mas antes de falarmos disso, gostaria que você conhecesse minha filha. Ela tem perguntado sobre o menino especial, que descobriu o que ela tinha. Pedro sentiu um nó na garganta. Especial. Foi assim que me referi a você. E não acho que esteja errado. O quarto de Luísa estava iluminado pelo sol da manhã quando Pedro entrou, tímido como nunca havia estado. A menina estava sentada na cama, ainda pálida, mas com um brilho de vida nos olhos que não estava lá antes. Você é o Pedro? Perguntou ela, sua voz pequena mas calorosa. Pedro assentiu, sem conseguir dizer nada. Papai disse que você salvou minha vida. Como você sabia o que eu tinha? Pedro aproximou-se da cama, ainda sem olhar diretamente para ela. Eu vi os padrões. As manchas, a febre, o parque, tudo se encaixava. Luísa sorriu. Você é como um detetive médico. Isso é incrível. Foi a primeira vez que alguém, além de sua avó, descreveu sua condição como algo positivo, algo incrível. Pedro sentiu algo quente e desconhecido expandir-se em seu peito. Obrigada por me salvar, disse Luísa, estendendo a mão pequena. Pedro hesitou por um instante antes de aceitá-la, sentindo o toque delicado como uma ponte entre dois mundos que nunca deveriam ter estado tão distantes. Capítulo 4. Clímax e conclusão inspiradora. Uma semana se passou desde o diagnóstico correto. Luísa já estava em casa, recuperando-se rapidamente, enquanto Pedro e Dona Neuza continuavam em sua rotina diária sob o viaduto, esperando. Pedro continuava seu trabalho na clínica, mas agora era diferente. Os médicos o olhavam com curiosidade, alguns com respeito, outros com ceticismo. A história do menino autista que diagnosticou corretamente a filha de Augusto Vieira havia se espalhado pelos corredores. Em uma tarde chuvosa, a limusine preta apareceu novamente. Pedro estava voltando da clínica quando viu o carro estacionado próximo ao seu abrigo. Augusto esperava por ele,
protegido da chuva por um guarda-chuva preto. Pedro, chamou o empresário. Precisamos conversar. O coração de Pedro acelerou. Seria esse o momento em que Augusto cumpriria sua promessa? Ouviria dizer que havia mudado de ideia. Minha filha está completamente recuperada, começou Augusto, seu tom solene. Os médicos confirmaram que, se o tratamento tivesse demorado mais 1 ou 2 dias, as complicações poderiam ter sido irreversíveis. Pedro assentiu, seus dedos se movendo nervosamente. Fiz uma promessa a você, e estou aqui para cumpri-la. Mas antes, quero que me diga exatamente o que você deseja para sua avó. Pedro olhou para o céu chuvoso, depois para o abrigo precário onde Dona Neuza o esperava. Suas palavras saíram claras e diretas. Quero que ela tenha uma casa de verdade, seca e segura. Quero que ela receba a aposentadoria a que tem direito pelos anos que trabalhou no hospital. E quero que ela possa viver com dignidade o tempo que lhe resta. Augusto estudou o garoto por um longo momento. E para você, Pedro, o que você quer? A pergunta pegou Pedro de surpresa. Ele nunca havia pensado em pedir algo para si mesmo. Eu gostaria de estudar, de aprender medicina de verdade, não só pelos livros. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Augusto. Venha comigo, tenho algo para mostrar a vocês dois. Dona Neuza juntou-se a eles na limusine, e o motorista dirigiu por cerca de 20 minutos até um bairro simples, mas decente. Pararam em frente a uma casa modesta, pintada de branco, com um pequeno jardim na frente. Esta é de vocês agora, anunciou Augusto, entregando um conjunto de chaves a Dona Neuza, cujos olhos se encheram de lágrimas. O interior da casa era simples, mas aconchegante. Móveis novos, uma cozinha equipada, 2 quartos confortáveis. Na mesa da sala, um envelope continha documentos oficiais, a regularização da aposentadoria de Dona Neuza e a matrícula de Pedro em uma das melhores escolas da cidade. Como você conseguiu isso tão rápido? Perguntou Dona Neuza, incrédula. Augusto deu de ombros. Tenho meus contatos. Digamos que algumas pessoas me deviam favores. Pedro percorria a casa em silêncio, tocando as paredes, sentindo a textura dos móveis, observando como a luz entrava pelas janelas e criava padrões no chão. Era tudo tão diferente do abrigo sob o viaduto, tão permanente, tão seguro. Tem mais uma coisa, disse Augusto, estendendo outro envelope para Pedro. É uma bolsa de estudos. Quando você terminar o ensino médio, poderá entrar diretamente na faculdade de medicina. Já está tudo acertado. Pedro encarou o envelope, depois Augusto, sem encontrar palavras. Por quê? Conseguiu finalmente perguntar. Por que fazer tudo isso? A condição era apenas ajudar minha avó. Augusto sentou-se, convidando Pedro e Dona Neuza a fazerem o mesmo. Sabe, Pedro, toda minha vida eu acreditei que sucesso significava acumular riqueza, poder, status. Construí um império, mas quase perdi minha filha porque estava cercado de pessoas que, apesar de todos os diplomas e títulos, não conseguiram enxergar o que um garoto de 12 anos viu em minutos. O Senhor não nos deve nada além do que prometeu, insistiu Dona Neuza. Estou fazendo isso por mim também, admitiu Augusto. Sua história me fez questionar muitas coisas. Quantos talentos extraordinários estamos perdendo por causa de preconceitos e desigualdades? Quantos Pedros existem por aí, invisíveis para pessoas como eu? Isso não é caridade, é um investimento. No seu futuro e no futuro de outros que você poderá ajudar quando se tornar médico. Pedro olhou pela janela, observando a chuva que agora caía suavemente. E se eu não conseguir? E se a escola for difícil demais? E se as pessoas não me aceitarem por eu ser diferente? Augusto sorriu. Você diagnosticou uma doença rara que confundiu especialistas com décadas de estudo. Acho que a escola não será um problema. Quanto às pessoas, nem todas te aceitarão. Isso é verdade. Mas o importante é que você agora terá a chance de mostrar seu valor em igualdade de condições. Naquela noite, Pedro dormiu em uma cama de verdade pela primeira vez em anos. O quarto silencioso, com paredes que não gotejavam quando chovia, parecia irreal. Antes de adormecer, relembrou o caminho que o levará até ali, as horas observando na clínica, os livros resgatados do lixo, as lições de sua avó, a coragem de abordar Augusto, o medo de não ser ouvido, finalmente, o reconhecimento. 2 semanas depois, Pedro ajeitava nervosamente o uniforme escolar diante do espelho. Era seu primeiro dia de aula. O tecido liso, as cores vivas, o emblema da escola no peito,
Tudo parecia pertencer a um mundo que nunca fora seu. Dona Neuza aproximou-se, arrumando a gola de sua camisa. Está pronto, meu filho. Pedro respirou fundo. E se eu não me encaixar, vó? E se eu for muito diferente? Os olhos sábios de Dona Neuza encontraram os dele pelo reflexo do espelho. Foi sendo diferente que você salvou aquela menina. Foi sendo diferente que você nos trouxe até aqui. Sua diferença não é uma fraqueza, Pedro, é seu maior poder. O caminho até a escola foi silencioso. Pedro observava as ruas através da janela do carro enviado por Augusto. Tão diferentes das ruas que costumava percorrer a pé. O mundo parecia maior agora, mais complexo, mais cheio de possibilidades. Na entrada da escola, Augusto e Luísa esperavam por ele. A menina, agora completamente recuperada, correu para abraçá-lo assim que o viu, um gesto que deixou Pedro momentaneamente paralisado, desacostumado ao toque. Boa sorte no seu primeiro dia, exclamou ela, entregando-lhe um pequeno embrulho. É um presente. Pode abrir depois. Augusto aproximou-se, estendendo a mão para Pedro. Lembre-se, você merece estar aqui tanto quanto qualquer outro aluno. Nunca deixe que digam o contrário. Pedro assentiu, apertando a mão do empresário com firmeza. Era estranho como aquela conexão, nascida da necessidade e do desespero, havia se transformado em algo tão diferente, tão inesperado. Devo ir então, disse Pedro, ajeitando a mochila nas costas. Dona Neuza o abraçou uma última vez, seus olhos marejados. Vá mostrar a eles quem você é, meu filho. Pedro atravessou os portões da escola, sentindo o peso de cada olhar curioso sobre ele. Sabia que haveria desafios, perguntas, talvez até rejeição. Mas algo havia mudado dentro dele. O menino que observava o mundo das sombras agora estava pronto para ocupar seu espaço sob o sol. No pátio cheio de estudantes, uma professora se aproximou. Você deve ser Pedro. Bem-vindo à nossa escola. Os alunos estão ansiosos para conhecê-lo. Eles já sabem sobre mim? Perguntou Pedro, surpreso. A professora sorriu. Apenas que você tem um dom especial para a medicina e que foi corajoso o suficiente para fazer a diferença. O resto da sua história, você mesmo contará, quando estiver pronto. Enquanto caminhava para sua primeira aula, Pedro abriu o pequeno presente de Luísa. Era um estetoscópio em miniatura, preso a um cordão como um amuleto. O bilhete dizia: para o futuro Dr. Pedro, obrigada por ouvir o que os outros não conseguiam ouvir. Pedro sorriu, guardando o presente no bolso. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu realmente visível, não apenas como uma sombra nas margens da sociedade, mas como alguém que tinha valor, que tinha algo importante a oferecer ao mundo. Da porta da escola, Dona Neuza observava seu neto desaparecer entre os outros estudantes, com os olhos marejados de emoção. Aquele menino, que o mundo tantas vezes tentou ignorar, havia finalmente encontrado seu lugar. Ele vai ser médico um dia, não vai? Perguntou Luísa, puxando levemente a manga de Augusto. Vai, respondeu o empresário, uma certeza profunda em sua voz. E dos melhores. Dos que enxergam além do óbvio, além das aparências. Augusto olhou para Dona Neuza, que agora enxugava discretamente uma lágrima que teimava em cair. Senhora Neuza, posso levá-la para casa? A idosa sorriu, um sorriso que carregava o alívio de quem finalmente podia descansar depois de uma vida inteira de lutas. Sim, senhor Augusto. Para casa. Enquanto o carro se afastava da escola, Dona Neuza olhou pela janela para o céu claro daquela manhã. Uma página havia sido virada. O menino que cresceu observando o mundo das sombras agora caminhava sob a luz, carregando consigo não apenas o dom da observação extraordinária, mas também a coragem de exigir ser ouvido, de impor condições, de acreditar em seu próprio valor. Pedro, o garoto invisível que via o que ninguém mais conseguia ver, havia ensinado a todos uma lição valiosa. Às vezes, a sabedoria mais profunda vem das vozes que nos acostumamos a ignorar, e a verdadeira visão pertence àqueles que enxergam o mundo de maneiras que a maioria de nós não consegue compreender. Naquela sala de aula, sentado entre outros estudantes, Pedro já não era mais apenas o menino negro e autista que vivia nas ruas. Era um futuro médico, um observador extraordinário, alguém que, com uma única condição, havia mudado não apenas seu destino, mas também o coração de um homem que acreditava que tudo na vida tinha um preço. E talvez essa fosse a maior transformação de todas. Me diz aí o que achou dessa linda história.